Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rosana, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que esses vídeos cheguem àqueles que tanto necessitam de orientação, de uma explicação real de cada situação, do que realmente é a mediunidade, em algumas situações, como que ela funciona. Hoje vamos conversar sobre a mediunidade de psicografia, o médium que psicografa. Existem vários tipos de, de formas de expressar essa mediunidade, tá bom? Bom, a minha, que eu desenvolvo atualmente, é de mentores. Eu passo mensagens que é para todos, todo mundo pode ouvir, vai fazer bem para quem lê, quem estiver necessitando naquele momento, tá? Mas existe aquelas mensagens direcionadas, ou seja, aquelas que a gente direciona para um familiar, para um amigo. O irmão do outro lado precisa muito passar aquela mensagem, ou esse irmão daqui precisa tanto de uma luz, de uma informação do irmão que está do outro lado. Ou seja, como eu expliquei no primeiro vídeo, qualquer mediunidade que a gente tenha é para ser usada para o bem. Ela tem que ser bem direcionada, ela tem que ser algo com um motivo de amor, sabe? Um motivo de troca, de dividir o que você tem, o que você sabe, o que você pode doar ou dar para o outro. Então a mediunidade, ela sempre, seja qual for essa mediunidade, seja qual for esse dom desenvolvido nela, é para ser utilizado para o bem, é para ser trabalhado. Como eu disse, o médium, no outro vídeo, ele é uma ponte. O médium é para ser uma ponte onde ele consegue trazer e levar o amor. É claro que as pessoas ainda não sabem, quer dizer, nem todos sabem ainda o que é este amor que eu falei, tá? Eu disse que eu vou fazer um vídeo explicando sobre o amor. Por isso que eu comentei agora que é levar o amor e trazer o amor, tá bom? O médium é esta ponte. O médium, ele tem que trabalhar a bondade, a caridade. Muitas pessoas falam, os médios não, os espíritas são tão bonzinhos, ou se fazem de bonzinhos, ou tudo para eles está bom, fazem situações ou maldades com eles, eles deixam para lá. Não, gente, não é bem assim não que funciona. O médium, o espírita estudado e que conhece bem a espiritualidade, o espiritismo, a doutrina que está, ele sabe muito bem que não vale a pena revidar, não vale a pena discutir, não vale a pena mentir, dissimular, inventar. O médium estudado e que está conectado com o plano de luz, o plano maior, ele sabe que deve se controlar, ele sabe que deve respeitar, e ele sabe que deve se corrigir, se limpar os seus pensamentos. Por que eu estou falando isso? Porque quando uma pessoa vem e ofende a gente, ou tenta machucar a gente, ou inventa coisas sobre a gente, ou qualquer situação que dê um conflito de pensamentos, de opiniões e de energias, o médium sabe que ele sente, ele tem vontades, mas ele tem um conhecimento, ele tem as sensações e os sentimentos. Então ele tem que voltar para ele, respirar e se limpar. Se limpar, gente, se filtrar e procurar a conexão de novo com a luz, com o plano maior. Se ele precisar chorar, ele vai chorar. Se ele precisar se afastar, ele vai se afastar. Mas ele precisa se reconectar com Deus, com as energias que estão ao redor dele.
Porque para o médium é muito difícil quando a pessoa vem e agride a gente, ou fala, ou se aproxima da gente com energias que não é muito boa, ou energias que estão descontroladas, tá? Porque uma pessoa, quando ela está agressiva, brava, ou com algum sentimento diferente, ela está em tormenta dentro de si mesmo, ou seja, ela está em tormenta com as energias dela. E quando ela se aproxima de um médium ou de um espírita, ela emana tudo aquilo para ele. Então, o médium que tem conhecimento, que estuda, parece que ele está tranquilo ouvindo você, parece que está tudo assim, mas às vezes não está. Mas ele precisa ficar, ele precisa ser. Então, ele vai no momento ser, fazer, e aí depois ele vai e filtra tudo aquilo. E aí ele começa um trabalho dentro de si. É como se estivesse tecendo, sabe, uma pele, uma energia, como se fosse a rede mesmo de uma aranha de proteção. Ele começa tudo de novo, a se corrigir, até conseguir voltar ao equilíbrio. Isso funciona como? Como uma oração. Isso daí funciona com o pensamento, com o mentor dele, com o guardião, o protetor. O médium, ele vai sempre passar por situações e desafios assim. Mas o médico que vai fazer uma psicografia, ele na hora precisa. Porque a gente tem que entrar nesse ponto da psicografia, que foi isso que eu quis passar para vocês, mas como que funciona tudo antes, tá bom? O médico, quando ele vai passar uma psicografia, além de ele não poder cobrar para fazer isso, ele tem que se concentrar. Por quê? Porque, como eu já disse, a gente se conecta com o outro lado. Pode ser o bom, o que estão perturbados, ou que estão com problemas neste momento. Então, a gente só vai passar uma mensagem, um médium equilibrado, estudado, que busca o caminho certo, ele vai passar uma mensagem que revigore uma família, que fortaleça uma família, tá? Ele não pode passar uma mensagem de um irmãozinho que está com ódio, que usa palavras duras, palavras de ameaças, de dor, de muita dor ou sofrimento que ele está sentindo lá. Não. O médico tem que filtrar. Então, o médico só vai passar a mensagem quando o irmãozinho estiver pronto, que o mentor dele autorizar, que o nosso mentor autorize também, porque a gente não pode passar nada que o nosso mentor não autorize. Se a gente fizer isso, é aquilo que eu falei, a gente não está em equilíbrio. Nós não estaremos conectados com o nosso mentor. Então, assim, se você estiver conectado com o seu mentor em equilíbrio bem, você vai passar uma mensagem que vai orientar, que vai ajudar, que vai fortalecer aquela pessoa que está recebendo e aquele irmão que está do outro lado se tranquilizando, tá bom? Então, qualquer mediunidade, qualquer sensação, qualquer situação que você repasse, ela tem que estar em harmonia, tá? Harmonia, esta é a palavra. Então, como que funciona a psicografia comigo? Qual é o passo a passo? Bom, gente, eu tenho mediunidade de psicofonia, psicografia, sou sensitiva, sou empata, sou a média esponja, incorporação. Então, como funciona uma e outra? Como que eu consigo saber qual é qual? A de psicografia parece um pouco com as outras, a sensação que eu sinto, tá? Eu fico em silêncio, eu já sei que eu vou fazer aquela psicografia, porque eu já pedi licença ao plano espiritual, se ele autorizar que eu passe aquela mensagem. A minha funciona assim: o irmão vem, o mentor vem. Quando eu falo vem, gente, não quer dizer que ele vem e fica do meu lado. Ou não quer dizer que ele vem, pega na minha mão e escreve. Não, porque a minha psicografia não é assim. Mas tem essas formas sim, tá bom? Existe essa forma que o irmão precisa pegar na mão do médium, precisa estar perto. A minha, o mentor, de onde ele estiver, ele consegue falar em pensamento, tá bom? Ele consegue, em palavras,
e passando em pensamento o que eles querem que eu escreva. Então eles começam e eu começo a escrever. Aí imagina, eu começo a escrever com a minha letra, com conhecimento ainda que eu não tenho tanto do português correto. E às vezes, gente, eles falam rápido. Aí o que acontece? Eu falo, espera um pouquinho. Aí eu tô lá escrevendo. Eles já estão lá na frente, aí eu peço para eles voltar para aquele assunto. Aí eles voltam com muita tranquilidade, com muito carinho. E eles começam a falar, continuam ditando. E às vezes eu erro, fico riscando o que eu fiz. Aí eu fico, isso daqui tá errado. Aí eu continuo a escrever. Gente, é bem natural. É bem natural, é bem eu, assim. E aí, Rosana, como que você consegue saber que alguém que está passando aquela mensagem? Gente, quando eu acabo, eu sei tudo que eu estou escrevendo. É incrível, sei tudo. Mas eu esqueço depois. Acabei de escrever, fiz tudo, eu esqueço. Então, o método que eu uso? Escrevi, tá lá, tudo ok, eu fecho, e às vezes eu nem leio naquele dia, às vezes demoro, já cheguei a ler mensagens 10 dias depois, 15, tá? Ou às vezes no outro dia, ou passa meia hora, eu vou lá ler para saber o que foi que eu escrevi. E, gente, é claro que não foi eu que escrevi. São coisas muito bonitas, são mensagens que às vezes eu choro quando eu leio depois, porque são são divinas, assim, são maravilhosas as mensagens. Então, assim, não fui eu que escrevi. Às vezes tem palavras ou situações que eu nem não conheço, desconheço completamente, assim, o que significa. Busco depois informações, né? Mas, assim, são mensagens que, quando eu estou escrevendo, eu ainda fico, eu errei. Mas, às vezes, eu nem errei. Tem tudo a ver com o restante. E aí eu fico pensando que não tem nada a ver. Ou seja, o que acontece? O médium, ele tem o pensamento dele. Ele tem a essência dele. Então, imagina quando ele junta a sua essência com a de um mentor, que é um ser um pouco mais elevado, ou bem elevado, ou gigantesco. Tem muitas mensagens ali que são realmente de irmãos, todas lindas. Gente, eu acho que nenhuma é assim, pequena, pelo menos para mim. Quando vocês começarem a ver essas mensagens, eu acho que também não vão pensar como eu, talvez. Mas, assim, são mensagens que orientam muito, que esclarece demais. Então, eu sei que não fui eu, porque se parece muito com psicofonia, gente. O teor da mensagem e o depois. Pelo menos eu sou aquela médium que realmente não se lembra totalmente do que foi escrito. Escrevi tudo, até cheguei a querer discutir um pouquinho no pensamento com eles, se aquilo está certo, se é aquilo que eu tenho que fazer, mas no final não fui eu. Eu só fui realmente o veículo para escrever. Bom, como que funcionava? Eu digo uns 3 ou 4 anos atrás. Como eu sou uma médium sensitiva, eu sentia todas as sensações. Quando eles vinham conversar para passar a mensagem, ou eles se aproximavam, que muitas vezes eles se aproximavam, eu sentia toda a energia. Aí depois eu vou contar para vocês o que aconteceu para eu não sentir mais a energia deles próxima a mim. Hoje em dia eu sei que eles estão, eu escrevo, eu faço, eu falo, mas muitas vezes eu não sinto a maravilhosa energia deles. Eu não sinto, mas já senti bastante. Então, assim, tem isso também. Mas tem médiums que, mesmo o irmão se aproximando, pegando na mão dele, ou até tocando nele, ele não vai sentir a energia deles. Ele só vai escrever conforme eles pedem. Tem médiums que quem escreve realmente é o mentor, o espírito, a pessoa que está passando a mensagem. Então, tem isso também, tá? Então, minha mensagem é assim, a minha psicografia é desta forma. Bom, espero ter esclarecido um pouquinho, mas existem várias formas de psicografar, tá? O desenvolvimento é de cada médium, o dom é do médium. Vocês podem conseguir mais informações lendo, buscando informações. Onde? Em vários livros. Chico Xavier
perfeito em várias formas de mediunidade e de explicar. Como que ele explica nos livros? Leiam os livros de Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, esses mentores que passaram essas informações para o Chico Xavier são maravilhosos. Gente, Divaldo, são maravilhosos. E tem muitos outros que vocês vão encontrar e vocês vão se identificar com eles, tá bom? Apenas busquem o conhecimento, se esclareçam, aprendam, entendam, porque vocês vão precisar muito, muito, muito daqui para frente, tá bom? Gente, obrigada pela atenção de vocês mais uma vez. Que possamos estar juntos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz de Deus. Tchau, gente.